Oi pessoal, mais uma vez no nosso canal de Strava Física, falando de algum conteúdo que costuma cair em concursos militares, em vestibulares, no Enem, e é uma basezinha para vocês visualizarem algumas informações e colocar aí nos estudos. A gente vai falar sobre o espectro magnético, sobre as cores da luz visível e invisível e das radiações, enfim. Vamos lá. Por muito tempo, a luz visível foi a única parte do espectro eletromagnético conhecido. Mesmo com os muitos experimentos de Newton, com a decomposição da luz, quando ele dividia a luz solar visível em várias cores através de um prisma, os aspectos não visíveis só foram realmente estudados, a gente pode dizer, depois de 1800, quando William Herschel descobriu a radiação infravermelha. Ele direcionou a luz solar através de um prisma, decompondo e medindo a temperatura de cada cor. Aí ele descobriu que a cor aumentava, a temperatura aumentava de acordo com que a cor ia do roxo ao vermelho, do violeta ao vermelho. E que tinha um local em que nenhuma luz solar era visível. E aí ele fez diversas experiências e depois essas experiências tiveram evoluções para a estequiometria e foi utilizado com N situações, e nós estudamos e nós usamos esses diversos espectros de ondas medidas para situações diferentes. A gente tem as ondas de rádio, as ondas de micro-ondas para aquecer os nossos alimentos, né? Temos o infravermelho, que é como funciona o controle remoto antigo, né? Que hoje em dia a gente já tem controle remoto via Bluetooth. Esses controles novos são baseados mais nas redes do que no infravermelho em si. A gente tem o espectro de luz visível da luz mesmo, a luz ultravioleta, que a maior parte dela é emitida através do Sol. Nós temos os raios X, que são produzidos ou formados através de elementos químicos ou por magnetismo. Radiação gama também emitida por muitos elementos químicos e também gerado através de energia. Aí a gente tem a explicação do espectro eletromagnético, que é a distribuição das ondas visíveis ou não visíveis de acordo com a frequência e o comprimento de onda característico de cada radiação. A gente falou de comprimento de onda, né, quando a gente estudou ondulatória, e aí a gente estuda também que a luz, ela se comporta como uma onda em muitos aspectos, né? E aí a gente diz que a propagação das ondas eletromagnéticas, ela chega no máximo a 300.000 km por segundo, que é a velocidade da luz. Todas as coisas de distância no espaço são medidas através dessa velocidade da luz propagando no vácuo. No espectro visível, o olho humano, a gente segue a ordem do vermelho, alaranjado, amarelo, azul, verde, azul, anil e violeta, que podem ser notadas no fenômeno chamado arco-íris. Tem muita gente que não consegue enxergar a diferença do anil para o violeta no arco-íris, mas essa diferença sutil
é a diferença do comprimento da onda. E aí a gente lembra que as ondas são... cada uma tem um tamanho diferente e ela, com isso ela corresponde a um espectro luminoso diferente. Entre as ondas de radiações eletromagnéticas conhecidas e estudadas, a gente tem principalmente as ondas de rádio, utilizadas há muito tempo, com frequência mínima de 3.000 GHz, usada para transmissão de dados, localização de radar, utilizada para transmissão das suas músicas através do rádio, enfim, dos walkie-talkies antigos, né? Naquelas brincadeirinhas de radinho se usa o espectro das ondas de rádio. Os micro-ondas são utilizados em radar, para aquecimento de alimento, para transmissão de TV, a parte do espectro que transmite as ondas do rádio é um, e a que emite a luz da TV, a transmissão da TV dos canais é outro. A gente tem a radiação infravermelha, que hoje em dia é usada principalmente nos controles remotos. O pessoal que é mais velhinho vai lembrar que a primeira transmissão de dados de um aparelho para outro foi via transmissão de infravermelho. Só que tinha que estar literalmente conectado na mesma linha, muito próximas, um infravermelho apontado para o outro, e aí essa tecnologia acabou ficando obsoleta muito rápido. A gente tem para observação dos satélites a medição de temperatura e principalmente nos aquecimentos de materiais de indústria automotiva e têxtil. A gente percebe que todo corpo que troca calor com o meio ambiente emite radiação infravermelha. Aí a gente botou um mapazinho, né, de uma visão infravermelha. Seria aproximadamente isso. E aí a gente tem o outro espectro de radiação que também é bem conhecido, a ultravioleta. Ela fica entre a luz visível e os raios-x. As que são emitidas pelo Sol, elas estimulam a produção de melanina no nosso corpo. Ou seja, em determinado tempo é possível aproveitar essa radiação para gerar o efeito da pele bronzeada. Porém, esta radiação em excesso também causa o câncer de pele, porque a radiação ela penetra no tecido e pode chegar a penetrar nas células, alterando a formação das células, né? E aí ela pode causar um senhor estrago também. Os raios-x são ondas eletromagnéticas de alta frequência. Ele tem uma capacidade de penetração em sistema de baixa densidade. Ele é usado em diagnóstico de indústria, o diagnóstico médico por imagem, nos sistemas de segurança, em diversos usos, né? Aí eu botei uma ampolinha de emissão de raio-x, de produção de raio-x, para vocês perceberem que a formação do raio-x através da ampola de vidro, ela é bem antiga também, essa formação rudimentar de uma ampola de vácuo com um lado como um cátodo e o outro como um anodo. E aí a diferença de potencial elétrico, né, gerada ali, ela causa a emissão de feixes de elétrons, e esses feixes de elétrons eles batem num alvo de tungstênio e eles retiram os elétrons da plaquinha, né? E aí eles formam os feixes de raio-x. A radiação gama, ela é eletromagnética também, de altíssima frequência, ou seja, ela tem uma frequência muito maior que a do raio-x.
ela é principalmente produzida por transições nucleares. Elas têm um alto poder de penetração. Por isso ele é usado em diversos exames de imagem e é usado até para tratar câncer, né? Em determinados momentos. Você tem diversas formas de radioterapia que utilizam dessa radiação gama da parte do espectro da radiação gama que altera as células, né? E aí a gente tem um desenhozinho sobre a transmissão, né? Sobre como é formado essa partícula, né? De radiação. Ela principalmente tem um elétron sendo lançado para um aparelho. Vamos acertar a caneta aqui. Nós temos um elétron sendo lançado por um átomo. E desse átomo ela interage e acaba formando uma partícula alfa, que tem um baixo poder de penetração. A partícula alfa tem um baixo poder de penetração. Mas ela possui uma alta energia. Então a gente tem um probleminha aí com a partícula alfa. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, um espião russo, ele foi envenenado com partículas alfa através de um café. Deram um cafezinho radioativo para ele e a radiação alfa, ela, por ela ter um baixo poder de penetração, ela não é medida por muitos aparelhos de medição, porque é até uma folha de papel barra radiação alfa. E aí ela tem um alto poder de ionização, ela tem uma alta energia. E esse alto poder de ionização, ele é extremamente destrutivo para as células, né? A gente tem a radiação beta mais e beta menos, que ela chega na superfície do corpo. Nós temos o raio-x, que é usado principalmente em radiodiagnóstico, né, em imagens. Não tem um ser humano que não tenha feito que chegue à idade adulta sem ter feito uma série de exames de raio-x, quer sejam odontológicos ou médicos. A radiação gama e a partícula de nêutron. Essa partícula de nêutrons, ela é altamente penetrativa, sendo que o concreto para barrar ela tem que ser um concretozinho razoável. Ela não é uma paredinha de cimento ou um muro de tijolo que vai parar ela, ela tem que ser um concreto mesmo. E aí, de acordo com a energia, a partícula vai perdendo energia, mas ela continua penetrando. O Herschel, quando ele fez os experimentos de ultravioleta, é bem este desenho aqui idealizado, né? Ele fez uma medição com termômetros, com bulbo reto, né? Esse termômetro antigo de mercúrio. Ele colocou um bulbo em cada cor de espectro visível que ele estava passando por um prisma. E aí ele pôde medir a temperatura da cor, né? Do feixe luminoso daquela cor. E aí, ao medir as temperaturas individuais da luz violeta, luz verde, luz azul, laranja, amarela e vermelha, ele percebeu que todas as cores tinham temperatura acima da temperatura do controle, ou seja, elas tinham
uma temperatura maior do que a temperatura ambiente. E aí ele descobriu que as cores aumentavam, a temperatura das cores aumentavam do violeta para o vermelho ao longo do espectro, né? E essa experiência dele foi a primeira que mostrou que a luz não visível aos nossos olhos, ela existia mesmo e tinha uma temperatura. No nosso quadrinho aqui, a gente tem o prisma e temos as setinhas de luz. Nós temos o violeta e temos as cores seguintes ao violeta. E nós temos o vermelho. E nós temos as cores anteriores às cores, as frequências anteriores ao vermelho, como o infravermelho, por exemplo. E aí a gente observa que o recipiente que receberia maior temperatura seria o recipiente que estaria ao lado do vermelho, no caso, do lado esquerdo do vermelho, porque a cor estaria aumentando do violeta para o vermelho, ou seja, da direita para a esquerda. E aí nós teríamos que seria o nosso recipiente A. Com isso, a nossa questão teria como solução a letra A. Porque a nossa caixinha, que está com a questão, recebendo a setinha de maior temperatura, que o raio seria com a maior frequência, com a maior temperatura, seria a caixinha de letra A. Pessoal, vamos continuar a estudar, vamos continuar nesse objetivo de estar cada vez mais enganjado nessa meta de destravar a física em você. Curta o nosso canal, siga o canal, compartilhe com os amigos, acompanhe nosso conteúdo e destrava a física em você. Obrigada, pessoal. Até a próxima.